Shalom Ubrahá. Chegamos hoje em Vila Velha. Agradecemos a família Cafarelli, a Sara Bracha, o senhor Léo Betzalel, o senhor Leonardo, e agradecemos profundamente Oba. Shalom. E Meninos. Moshe e a Sara Bracha. E a minha esposa veio também. Oi, gente. E a Rivka Chaya está aqui com a gente. A Rivka Elka está aqui com a gente. Rivka Elka está aqui com a gente também. E o seu nome em hebraico? Nachshon. Tem o Nachshon Ben Aminadav, o Nachshon e o Moishe Shtabach Shemolaad. Então, amigos, em primeiro lugar agradecemos a família Cafarello que nos trouxe para Vila Velha para dar umas palestras, para dar umas aulas de Torá nesse lugar tão distante. E o aeroporto tão lindo me lembrou o aeroporto de Israel, quando eu cheguei lá em 1978. Assim, era pequenininho, assim. Muito bonito esse lugar, muito lindo. E o Nachshon tem uma pergunta. Vamos lá, Nachshon, sua pergunta. Onde ficava o Erev Rav na ordem dos acampamentos das marchas? Muito bom, parabéns. Uma pergunta muito linda. O nosso povo, quando saiu do Egito, está escrito que uma Erev Rav, uma grande mistura, saiu com eles. Diz o Zohar que essa grande mistura não era mistura de nada. Eles eram egípcios, raça pura. Então, por que eles são chamados de uma grande mistura? Que é uma mistura entre o bem e o mal. Eles eram almas, o posicionamento, geografia espiritual dessas almas era Achoraim Shel Da'at, o lado de trás da Da'at. Aquela geração era chamada de Dor De'ah, geração do conhecimento. E Moshe Rabbeinu, ele era a Da'at, aquela geração era Dor De'ah, e aquelas pessoas, o Erev Rav, eles eram o lado de trás da Dat. Ou seja, eles eram um nível onde o bem e o mal estavam misturados de uma maneira que o mal prevalecia. O que aconteceu na prática é que quando a gente fala sobre Avraham, Yitzhak e Yaakov, Avraham, ele chegou a um nível de Chesed de Atzilut. Ele trouxe para esse mundo a Chesed de Atzilut. Yitzhak, ele trouxe para esse mundo a Gvurah de Atzilut. O Yaakov, ele trouxe para esse mundo a Tiferet de Atzilut. Moshe Rabbeinu, ele é a Netzach, e Aaron HaKohen é a Hod. Então, se Moshe Rabbeinu é a Netzach, como pode ser que Moshe Rabbeinu ele também é a Dat? Porque as primeiras três Sefirot, elas são as raízes. Então, não tem como você trazer a Dat para esse mundo. As Sefirot, o conjunto de 10 Sefirot, ele é chamado de Árvore da Vida. Árvore da Vida, a Chokhmah, a Binah e a Dat, elas são as raízes. Depois tem a Chesed, Gvurah, a Tiferet, Netzach, Hod e Sod. A Tiferet, ela é o tronco, a Chesed, a Gvurah, a Netzach, a Hod e Sod são os galhos, e o Malchut já é a fruta. O Isod já é o galho da fruta, vamos dizer, nessa Árvore da Vida. Então, cada um de nós, ele tem uma ligação com as raízes, cada um de nós tem uma ligação com a Sefirot lá em cima, com o que é chamado de Árvore da Vida. Então, Moshe, mesmo ele sendo Netzach, mas o principal dele era na raiz, não era já nos galhos da árvore. Então, Erev Rav, eles eram Dor De'ah, eles eram ramificações da alma de Moshe Rabbeinu. Toda aquela geração, fora o Itró, que era a reencarnação do Caim, toda aquela geração, eles eram ramificações da alma de Moshe Rabbeinu, por incrível que pareça. É uma coisa assim, fenômeno cabalístico muito profundo. Então, a Torá nos traz a contabilidade de todo mundo que saiu do Egito e a contabilidade de quem entrou em Israel. E na saída do Egito está escrito que uma Erev Rav saiu junto com eles, uma grande mistura saiu junto com eles. Uma grande mistura que eles ultrapassavam o número do povo de Israel. Eles eram muito mais do que o povo de Israel. E depois da contabilidade da entrada em Israel,
eles não são contados. Nós vemos que os filhos do Itró receberam Jericó, cidade de Jericó, cidade das Tâmaras. Nós vemos que pessoas que não eram judeus, que a Rahav, que se converteu ao judaísmo, casou com o Josué, a Tzipora, a esposa de Moshe Rabbeinu, também tinha se convertido, o Itró, o sogro dele tinha se convertido. E essas pessoas que não eram judeus, eles entram numa classificação diferente na divisão da terra de Israel. Nosso patriarca, Yaakov, ele teve quantos filhos? Vamos lá, pegadinha. Quantos filhos nosso patriarca teve? Contando com o Diná? Não, filhos. Filhos. Cada um 12. Cada um deu origem a uma tribo. Agora me fala, a terra de Israel foi dividida entre quantas tribos? 12. E quantas tribos nós tínhamos ao total? 12 também. Não, 13. 13. Conta, qual que era a 13ª tribo? É porque Benjamin, ele só teve 2 filhos. Então, Efraim e Manasseh, eles substituíram a tribo de Benjamin. Ok, então você concorda com o que ela falou? Concordo. Então, Sara Braga. Então só Por vou isso, corrigir. Efraim e Eu vou Manasseh, corrigir. eles ganharam um lugar só. Eu vou corrigir. Tá certo que ela falou Efraim e Menashe, só que o pai deles não era Benjamim. Quem era o pai deles? Yosef. Então, dos 12 filhos de Yaakov, nós temos 13 tribos. Então, 12 tribos dessas 13, eles herdaram a terra de Israel. A tribo de Levi, por que não recebeu uma parte na terra de Israel? Porque Deus era a herança deles. Muito bom, eles tinham que ensinar a Torá. E não adianta a pessoa arar a terra, a pessoa trabalhar na terra, ele não vai ter tempo para ensinar a Torá. Então, da mesma maneira que a tribo de Levi, que era a tribo mais importante, eles eram os professores de Torá. Moshe Rabbeinu era da tribo de Levi. Aaron HaKohen era da tribo de Levi. Quer dizer que se Moshe Rabbeinu entrasse na terra de Israel, ele não receberia uma parte na terra. Aaron HaKohen não receberia uma parte na terra. Essas pessoas que se converteram ao judaísmo, eles estavam nessa classificação. Eles não iriam receber uma parte na terra de Israel, porque a terra foi dividida entre 12 tribos. Quem não pertencia a uma dessas 12 tribos, não receberia uma parte. Então ele seria como Levi, como Cohen, quer dizer, ele teria que comprar uma casa num lugar numa cidade, ele não receberia um terreno na terra de Israel. Então foi dada para os Bnei Tra a cidade de Jericó, a cidade das tamareiras. Eles receberam aquela região. Então, por que a Erev Rav não entrou nessa contabilidade? Se até foi contabilizado quem não recebeu uma parte da terra, até aqueles que se converteram ao judaísmo, eles foram contabilizados, por que a Erev Rav não foi contabilizada na entrada da terra de Israel? Sim. Sim. Por quê? Porque quando eles pediram carne e eles comeram, todo mundo que tinha comido a carne morreu. Não era todo mundo, mas tem, o que acontece? Que era durante o trajeto do povo de Israel no deserto, eles foram aprontando. E conforme eles iam aprontando, Deus me livre, eles iam falecendo no deserto, até que eles faleceram todos no deserto. E no futuro eles se reencarnam, assim diz o Arizal, e eles aparecem como os governantes, como as pessoas importantes. E por isso que sempre os religiosos lá em Israel, quando o governo de Israel sempre foi meio socialista, meio antirreligioso. Eu estou sendo muito delicado quando eu falo meio, né? Um pouquinho antirreligioso, um pouquinho... Lá era uma pressão, um terror que eles faziam para os religiosos. Na época que eu morei lá, tinha meus 18 anos, religioso tinha que morar em bairro de religioso, porque senão eles faziam uma pressão que assim... queriam convencer as pessoas à força a deixar a religião, como na Rússia Soviética, uma coisa assim. Então lá, naquela época, os rabinos, eles citavam muito isso, que a Erev Rav,
eles tinham essa característica, que eles eram contra a religião. Eles queriam um bezerro de ouro, eles queriam, tipo, Deus para eles estava em segundo plano. E que depois eles se reencarnam como as pessoas importantes. Então falaram que todos os governantes de Israel era bravo. Sempre falaram na Shiva. A gente não tem como saber, né? Porque não tem que ver as almas para isso, mas Só importante é será. mas o que aconteceu que era Rav, eles faleceram no deserto. Eles não Mas- entraram na terra de Israel. Agora, quando o povo de Israel tinha um acampamento, então nós levamos em conta assim que todas as tribos, as 12 tribos, no começo, quando eles saíram do Egito, eles acamparam uma atrás da outra, como se fosse uma fila indiana. Quando o faraó se aproximou, porque o mar teve que se abrir para cada tribo separadamente. O faraó se aproximou, se o mar se abrisse, é um detalhe assim, eu sempre conto que na hora que Hashem abriu o mar, Moisés, me dá uma ideia assim, quando Hashem abriu o mar vermelho, como ele abriu o mar vermelho? O que aconteceu lá para o mar se abrir? Está escrito que teve um vento quente, forte, que veio do leste, Mas não foi isso que abriu o mar. mas não foi isso que abriu o mar. Por quê? Porque o Alistair, ele queria dar uma disfarçada pro pai e não ficar com medo. Muito bom. Hashem queria dar uma disfarçada, fazer como se isso fosse uma coisa natural, para o faraó não ficar com medo, achar que está acontecendo um fenômeno natural e entrar lá no meio do mar aberto. Agora, se o mar tivesse sido aberto pelo vento, o que aconteceria? Todo mundo sairia voando. Todo mundo sairia voando. Quer dizer, se tivesse um vento tão forte que segurasse o mar em duas partes, todo o tempo que Em 12 partes. Espera, vamos chegar nos 12. Se o vento abrisse o mar em duas partes, todo mundo que entrasse no meio desse mar aberto voaria. Então quer dizer O vento é quer para dizer, todos. o vento forte, quente, que veio do leste, foi só para atrapalhar o faraó. Mas na verdade as tribos estavam acampadas na beira da praia. Hashem fez um milagre e abriu um túnel no meio do mar do lado de cada 12. tribo. 12. Por quê? Nesse caso, porque se abrisse um só e as tribos entrassem em fila indiana, o faraó chegaria e alcançaria eles. Então, para salvar todos, tinha que abrir na hora, cada tribo do lado dela, o mar se abriu. 12 túneis diferentes. Eles fizeram uma meia-lua, voltaram para o mesmo lugar. Só que os egípcios entraram e terminaram lá. Nem voltaram. Então, se você faz o cálculo que leva 49 dias da saída do Egito até o Monte Sinai. Então, o mar não atravessou do Egito até o Sinai. Eles não foram uma reta embaixo d'água. Eles voltaram para o mesmo lugar e depois foram a pé até onde é hoje o Canal de Suez, que naquela época não tinha o Canal de Suez, e por lá eles atravessaram. Então, a abertura do Mar Vermelho foi somente para eles se livrarem dos egípcios, não foi para não foi para atravessar. Então, continuação, o povo ele andava em fila indiana, uma tribo atrás da outra. Só que na hora que eles acampavam, então acampavam os Kohanim no meio, Levi em volta do Mishkan, depois as tribos, 3 tribos de cada lado, 12 tribos num quadrado, a 13ª tribo no meio, que é a tribo de Levi. Então, Erev Rav, eles ficavam fora disso. E não só o Erev Rav, todas aquelas pessoas que se converteram, tipo os filhos de Itró, eles ficavam fora desse acampamento. Era um acampamento que era um assunto religioso, assim, tinha um Mishkan no meio, a tribo de Levi em volta do Mishkan, 12 tribos em volta dela. Então, Erev Rav geralmente ficavam fora Em do volta das acampamento de 12 Israel. tribos. Em volta das 12 tribos, exatamente. E agora, na prática, tinham muitos milagres lá. Tinha um milagre que tinha uma nuvem que cobria o nosso povo, mantinha o acampamento de Israel climatizado. Mantinha uma temperatura normal.
aquelas nuvens protegiam a gente de vários problemas que tinham no deserto, de cobras, de escorpiões, de um monte de coisas. O Erev Rav estavam acampados fora dessas nuvens. Se fosse impossível viver fora das nuvens, eles não teriam chegado até o caso do bezerro de ouro e até outros casos, já teriam morrido logo no começo. Então, quer dizer, não é um problema de estar fora do acampamento. A Miriam ficou uma semana fora do acampamento, não morreu, não aconteceu nada. Quer dizer, isso não era o problema lá. Porque eu acho que o Abster cuida dela. Muito bom. E o Abster podia ter cuidado do Erev Rav também se eles se comportassem melhor, né? Então, de uma maneira geral, eles acamparam fora, assim, na periferia do acampamento de Israel, e eles saíram do Egito, mas não entraram na terra de Israel, eles faleceram no deserto, e nós somos a geração, diz o Rebbe, nós somos a geração do Mashiach. O Arizal fala que essa geração é a geração que faleceu no deserto. E eles voltam, tem algumas características dessa geração. Uma característica interessante é que as mulheres mandam nos maridos. O Arizal deu isso como sinal. Ele falou tem que casar. Ele falou para o Rav Chaim Vital, se você vê uma geração que eles são dordear, pessoas estudadas, que aquela geração todo mundo era estudioso, e que as mulheres mandam nos maridos, quer dizer que eles já são reencarnação da última geração. E por que isso? Porque quando o Erev Rav fez o bezerro de ouro, Aaron Cohen, ele queria enganar todo mundo. Ele viu que mataram o Hur. E ele falou, tá bom, ele vai falar que é proibido fazer idolatria, vou matar ele também. Mas o que ele vai fazer? Ele vai sabotar essa idolatria. Ele falou uma mentirinha. Ele falou, eu vou ser o responsável por fazer a estátua, vou ficar cozinhando esse ouro aí a vida inteira. E ele falou, olha, só dá para fazer essa estátua que vocês estão pedindo se vocês me trouxerem os brincos das suas esposas. Ele sabia que nenhuma mulher ia dar o brinco dela. Por que ele sabia? Porque ele era especialista em Shalom Bait. Ele era especialista em harmonia familiar. Então ele falava para o marido, você quer que a sua mulher fique feliz? Compra um brinco para ela. Era por isso que eu não... Tá vendo? Agora, aí ele sabia que os maridos não iriam conseguir tirar os brincos das mulheres. Naquela época elas usavam um brinco no nariz também. Tinham os piercings lá. Como na Índia tem esses piercings, né? Vai saber o que era, mas elas tinham uma moda Egito Antigo, que tinham joias assim muito exóticas. E o Aaron Cohen sabia que as mulheres não iriam dar as joias delas. Então, o que ele fez? Ele falou, traz os brincos das mulheres. Aí terminou a história da estátua, aí não ia mais ter estátua. Do quê? Aí, do Egel, lá do bezerro de ouro. Aí, os maridos arrancaram os brincos das mulheres. Delicado. Com toda a delicadeza da época antiga. E aí, por isso, diz o Arizal que essas mulheres, então, quando chega a reencarnação dessa geração, as mulheres mandam nos maridos, por causa disso. Tinha porquê. Tá vendo? É o conceito. Aí voltando para o nosso assunto, então, o Arizal falou para o Rav Chaim Vital, você vai saber que essa geração do Mashiach, você vai ver uma geração que as pessoas eles são estudiosos, todos sabem ler e escrever, que era o Dordeá, eles sabiam, todos tinham estudado, e as mulheres mandam nos maridos, então isso é a característica da reencarnação daquela geração que inclui o Erev Rav. Quer dizer, que vai ser o conceito do Erev Rav agora na Geulah. Agora, uma coisa interessante, que a gente não teve uma geração dessas, que você fala, pô, nós somos 15 milhões de judeus, e tem muitos judeus que são contra o judaísmo. Não posso falar, na Torá está escrito que é proibido o homem dormir com o homem. E lá em Israel tem uma das maiores passeatas contra esse assunto de que é proibido o homem dormir com o homem. Homem dormir com homem? Não, então, vamos continuar a história. Assim, então, assim, você vê que Israel tem muita gente
Está escrito na Torá que é proibido viajar no Shabbat, porque é proibido acender fogo no Shabbat. Então, se você liga o carro, você está acendendo fogo. E lá em Israel tem muitos passeios no Shabbat. E o ônibus no Shabbat. Então, assim, em resumo, a gente vê que tem aí, por trás do assunto da reencarnação da geração do deserto, diz o Arizal, uma das características é que o Erev Rav se reencarna também. E aí vai ser o conceito do Erev Rav. Talvez por causa disso tem lá o Irã. Não vamos entrar em detalhes, né? Tem o parto da Geulah. Um dos sinais da Geulah é que o Galil vai ser destruído, o Golan vai esvaziar. Parto da Geulah, quer dizer, todas as guerras. E por que todas as guerras? Aí, vamos, pular essa parte. Então, Porque na Geulah não vai ter guerras. Oh, muito bom, parabéns. Por causa que na Geulah só vai ter paz, que todos os profetas falam que a Geulah é uma época de paz. Então, se já tivesse paz antes da Geulah, os profetas não falariam que quando o Mashiach chegar vai ter paz. Então, por causa disso agora, a gente está passando por uma fase assim, quer dizer, tem um Erev Rav que se reencarnou e tem a causa e consequência e tudo, não vamos entrar em detalhes. Então, agradecemos novamente a família Cafarello que nos trouxe para a vitória, nosso querido Nachshon. Obrigado pela resposta. Oba, nosso querido Léo Nós que Bezalel. agradecemos o Rabino e a família maravilhosa aqui na nossa casa. Nós estamos felizes muito. Nosso querido Moishe. Fala muito. Nossa querida Sara. Sara Bracha. Nossa querida Rabanete Bracha. Tchau. E nossa querida Rivka Elka. Kleiner Ebbetsen. E o Rabavron. E eu também E estou nosso aqui. querido Rabino Gordo. Oh, parabéns! Hoje estamos todos com as camisetas aqui na nossa instituição, levando a Torá para você. Todo mundo de camiseta. Time do Rabavron. Oba! Uau! Até eu aqui. Até a Rivka Elka está aqui com a camiseta. Cada um então. usa com o seu estilo. Oba, então, Atzlachá, Briot, Panasá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muita alegria. Amém.